Caros alunos, caras alunas da segunda série do Colégio Miguel Couto, voltamos então para a segunda aula de Iluminismo, a aula 12B. Vamos lá, bom dia. Então você vê nesse slide algumas concepções de reforço sobre o que já vimos na primeira aula. Veja o texto. Embora seja difícil encontrar semelhanças profundas comuns a todos os pensadores iluministas, o iluminismo normalmente está associado, veja aí, a uma concepção materialista, embora nem todos os iluministas tenham se comportado nesse sentido ou teriam sido ateus. Otimismo com relação ao progresso através da educação e uma perspectiva utilitarista, um pouco mais utilitarista da sociedade e da ética. São concepções fornecidas pelo dicionário Oxford de Filosofia. E mais alguns reforços aí das características do iluminismo. Então, você pause a apresentação para dar uma lida nesse reforço, por favor. Nesse slide, você vê um quadro simbolizando a assinatura da Constituição norte-americana, que é frequentemente apontada como um texto que incorpora bem de forma concreta os ideais iluministas. E no slide você vê um contexto, a razão em busca da liberdade ligada à expansão capitalista, principalmente nos séculos 17 e 18. A ascensão da burguesia e sua consciência como classe social. Lembrando que grande parte dos interesses da burguesia estavam diretamente ligadas aos ideais iluministas. Nesse slide você vê um texto que foi tirado do vestibular da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, em 2010. Ele diz respeito ao enciclopedismo, no caso a enciclopédia, que foi um grande projeto iluminista. Veja o texto, por favor. Pause a apresentação. Bem, gente, então você leu o texto aí da UFMS. A enciclopédia teve influência, inclusive, na separação entre Estado e Igreja. Divulgou, sem dúvida alguma, o racionalismo. Foi uma tentativa de resumir todo o conhecimento humano numa única obra. Bem verdade, com 17 volumes de texto, Otimismo em relação à ciência, bem-estar, esperança no futuro e nas inovações científicas e tecnológicas. Inclusive valorização até mesmo da Revolução Industrial, que ocorreu no século XVIII, e você vai ver em detalhes com seu professor de História. Como você vê nesse slide, marcado aí em lilás, um comentário do querido professor Hélio Soares do Amaral, a enciclopédia abalou as fundações mais tradicionais da Europa. E com o iluminismo, o empreendimento da enciclopédia assumiu ainda a tarefa de lutar contra o preconceito e a ignorância, inclusive com confiança no progresso científico humano. Nesse slide, você vê um quadro bem representativo dessa revolução que foi o movimento iluminista. Veja só, à sua direita, a transformação da sociedade. A ideia era uma sociedade livre, igualitária e científica. À sua esquerda, educação com libertação. De quê?
da ignorância e das superstições. Bem, gente, o ideal iluminista foi o da racionalidade crítica, que Descartes já chamava de luz natural do ser humano, mas libertada da teologia, ou mesmo de toda a metafísica, principalmente a medieval. O ideal iluminista também foi o do conhecimento, o progresso, a tolerância, a laicidade, a tentativa de construção de uma humanidade lúcida e livre. Bem, de minha parte, que sou um admirador do movimento iluminista, eu me considero um iluminista, vê-se que o iluminismo como ideal pertence a todos os tempos, inclusive para muitos pensadores, professores, historiadores, filósofos, eu me incluo nisso, consideram que a Revolução Iluminista ainda está em curso. É um processo que não terminou. E, como eu falei ainda há pouco, pertence a todos os tempos, uma vez que a superstição e o dogmatismo sempre caminham assombrando a civilização. E isto torna o iluminismo uma revolução de ideias permanentes. Não é isso? E aí você vê no slide, depois você pause para ler, mas eu queria chamar a atenção da última frase marcada em amarelo. Veja só, o racionalismo e a teoria crítica no pensamento contemporâneo, ou seja, hoje em dia, podem ser considerados herdeiros da tradição iluminista. Bem, o iluminismo, de essência tão contestadora, é claro, não poderia ter existido sem forte oposição. Além da evidente oposição das forças religiosas, tradicionais e políticas da época de sua gênese, o iluminismo ganhou uma forte oposição também do romantismo. Bem, nesse slide você vê algumas características do romantismo dadas pelo Dicionário de Filosofia do professor Mário Bunge. Vale a pena ler. Segundo Mário Bunge, o iluminismo foi um complexo movimento cultural, que começou com Vico e Rousseau e terminou com Hegel. Progressista na arte, especialmente na literatura e na música, porém retrocessivo na filosofia e ambivalente na política. As características principais do romantismo, segundo o professor Mário Bunge, foram, veja bem aí, gente, irracionalismo, holístico, desregrado, obscuro, subjetivo, fantástico, excessivo, nostálgico e desejoso de juntar a história natural, mais do que ciência, com a filosofia, a religião e a arte. Bem, então a essência comum do termo romântico significa sentimental, ou seja, valorização dos sentimentos, categoria espiritual que a antiguidade clássica ignorava ou desprezava, como reclamavam os românticos. Constituiu a tentativa de, através da experiência mística e da fé, superar os limites da razão humana, reconhecida pelo iluminismo, evidentemente. Então, o romantismo foi, em certa medida, uma reação contra a racionalidade rígida do iluminismo e a favor do culto ao antigo, aos romances sentimentais, gosto pelo sombrio e pelo pitoresco e, acima de tudo, o engrandecimento da natureza e do sentimento, como em Rousseau,
em detrimento da civilização e do intelecto. Então, eu pediria que você pausasse a apresentação para ler mais alguns conceitos sobre o romantismo, no caso aí dado pelo Dicionário de Filosofia Abagnano. Bem, gente, é preciso considerar que a Revolução Francesa de 1789, que incorporou inúmeras ideias iluministas, e justamente em suas fases mais violentas, trouxe um certo descrédito aos olhos de vários intelectuais e historiadores com relação aos ideais iluministas. Então, você veja aí no slide, de acordo com o dicionário do Lozoy e Russell, há mais algumas características desse movimento, o romantismo, que surge também em oposição ao iluminismo. Então eu pediria que você pausasse a apresentação para ler mais algumas características aí reforçando sobre o romantismo. E eu, de minha parte, acrescento, segundo o dicionário de Japiaçu e Marcondes, o romantismo em relação ao racionalismo da filosofia das luzes, o iluminismo, pôs-se a depreciar os valores racionais e, em contrapartida, a enaltecer a imaginação, a intuição, a espontaneidade e a paixão. Então, para os românticos, o homem foi concebido como um reflexo de Deus ou alma do mundo. Assim, então, ao privilegiar os sentimentos e a natureza, como fez Rousseau, e de certa forma de reconhecer a necessidade da religiosidade, o romantismo filosófico, representado sobretudo na Alemanha, passou a ser considerado como um recurso para os momentos de crise do racionalismo. Nesse slide você vê o título Minoridade, que já caiu várias vezes em vestibular. Eu peguei aí a definição do dicionário Abagnano. Veja só. Segundo o filósofo Kant, o iluminismo seria a saída dos homens do estado de minoridade, mas devido a eles mesmos. A minoridade seria, então, para Immanuel Kant, a incapacidade de usar o próprio intelecto sem a orientação de outras pessoas. E essa menoridade seria causada por eles mesmos, não sendo causada por algum tipo de deficiência intelectual, mas por falta de decisão e coragem para utilizar o intelecto como guia. Então veja aí marcado em lilás o termo, né, que resume bem os ideais iluministas. Ousa usar o teu intelecto, foi o lema do iluminismo. Nesse slide, vamos ver o que seria o paradoxo iluminista. É o seguinte: os iluministas, por um lado, adotaram a certeza cartesiana na razão, como nós já vimos. Mas, por outro lado, entenderam que seria limitado o seu poder. A lição de modéstia que o empirismo inglês, sobretudo em John Locke, deu às pretensões cognitivas do homem, não foi desprezada pelos iluministas. Então, o empirismo, assim como o racionalismo, passou a fazer parte integrante do iluminismo. Bem, e esse paradoxo iluminista foi resolvido pelo filósofo Immanuel Kant, através da sua filosofia de criticismo, né? Filosofia crítica, quando ele afirmou que pretendia levar a razão ao tribunal da própria razão,
que nada mais seria do que a realização sistemática de uma tarefa que todo o iluminismo assumiu até os dias de hoje. No projeto iluminista não existiria um campo privilegiado nos quais a crítica racional devesse ser excluída. O primeiro ato iluminista, como nós já vimos, foi estender a indagação racional ao domínio da religião e da política. Nós também vimos que os iluministas foram responsáveis por duas concepções da cultura moderna e contemporânea, a tolerância e o progresso. E o princípio da tolerância religiosa, que não só exige a convivência pacífica das várias religiões, como também condena que a religião se torne um instrumento de governo. Agora vamos ao slide. Validade da religião. Uma das primeiras manifestações do iluminismo inglês consistiu na tentativa de determinar a validade da religião dentro dos limites da razão. Uma razão cujas responsabilidades seriam delimitadas previamente pela experiência, tal qual a ciência moderna até os dias de hoje. Isso foi uma grande complicação, você usar a experimentação em pressupostos religiosos, certamente. E precisamos ainda falar na hostilidade que o iluminismo dedicava à tradição. Na tradição, os iluministas viam uma força hostil que manteria vivas crenças e preconceitos, os quais eles achavam que seria obrigação destruir. A tradição impõe entraves à livre pesquisa, não permitindo chegar aos novos conceitos de que hoje ainda dispomos. Por esse motivo, os iluministas contestavam, via de regra, os pressupostos, os dogmas e as ditas verdades tradicionais. Bem, nesse slide, gente, uma coisa muito importante é desvincular o iluminismo dessa ideia de exclusividade para a razão. O iluminismo sempre esteve estritamente unido à atitude empirista. Essa ligação com o empirismo foi justamente a atitude importante que fez com que o iluminismo estivesse sempre ligado à ciência moderna. Veja só aí no slide as duas frases importantíssimas marcadas. A atitude empirista garantiu a abertura do domínio da ciência e, em geral, do conhecimento à crítica da razão. E por que isso? Porque toda verdade pode e deve ser posta à prova. Então, atrelado ao movimento iluminista, não apenas o racionalismo, como também o empirismo e daí a ciência moderna. Nesse ponto, o slide importante, veja em azul, a física de Isaac Newton. Olha o nome que ele deu ao seu livro, Princípios Matemáticos de Filosofia Natural, 1687. Com essa obra, definitivamente Newton desgarra a física e, por extensão, a química e a biologia da então antiga filosofia natural e se tornam então ciências independentes, ou melhor, a expressão exata do termo ciência. Com o iluminismo, essa ciência, filha mais nova da cultura ocidental,
então candidatou-se ao primeiro lugar na hierarquia das atividades humanas. E a cisão entre fé e razão realmente abalou as bases da civilização ocidental. Assim, com o fim da filosofia natural, quando a filosofia natural se une à matemática e ao empirismo, à experiência, ela se torna ciência moderna, isso já desde Galileu. E então a filosofia perde essa área de atuação e passa a atuar na ética, na estética, na política, na lógica, na epistemologia e na metafísica também e na sua própria história. A partir de então, física, química e biologia se desgarram da dita filosofia natural. Esse é um marco importante na ciência. Bem, gente, você vai ver que eu coloquei apenas um slide para falar na burguesia, porque você vai ver com mais detalhes nas aulas de história. Professores de história, quando falam no iluminismo, focam muito na questão da política, da economia. E aí você vai ouvir falar muito nessa tal burguesia. Nós aqui vamos sair, como você já viu, saímos por um outro viés. Vamos ver então o slide. A burguesia promoveu mudanças políticas, econômicas e sociais baseadas nos ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. Aí eu coloquei aí uma observação do lado dizendo o seguinte: ideais não só utópicos, como até falaciosos em certo sentido. Isso de acordo com as modernas ciências da natureza humana. Nós vamos ver, ano que vem, na terceira série, por que as ciências da natureza humana e a própria sociologia evolutiva e a antropologia discordam desses ideais. Mas continuando, os pensadores iluministas e os burgueses tinham vários interesses comuns, como, por exemplo, igualdade jurídica e liberdade de expressão. E, para fechar esse slide, alguns segmentos iluministas acreditavam, como em Jean-Jacques Rousseau, acreditavam que o homem era naturalmente bom, porém era corrompido pela sociedade. Lembra de Rousseau? Com o passar do tempo, não é? Acreditavam que se todos fizessem parte de uma sociedade justa, com direitos iguais a todos, a felicidade seria comum para todos e facilmente alcançada. Essa concepção mais tarde vai levar a um conflito de pensadores que acreditavam nisso e os próprios interesses da alta burguesia, como nós veremos mais tarde. E vamos então agora ao último slide, os déspotas esclarecidos. Bem, as ideias liberais do iluminismo se disseminaram rapidamente pela população. Então, alguns reis absolutistas, com medo de perder o poder, ou até mesmo a cabeça, passaram a aceitar algumas ideias iluministas e foram conhecidos como déspotas esclarecidos. E buscaram então, veja aí em amarelo no slide, conciliar o jeito de governar absolutista com as ideias de progresso iluminista. É claro que isso não poderia dar certo como não deu. Então, mais detalhes em outra linha, mais política e mais econômica, você verá nas aulas de história. E nós ficamos por aqui. Muito agradecido pela atenção, até a próxima oportunidade. Bom dia para todos.